A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 362 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 4. Aí estão todos os esclarecimentos do que é a cultura racional com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. O tabernáculo das verdades feito pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, porque é uma energia superior a todas as energias, representado pelo seu emissário na Terra, que é o racional superior da Terra. Antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética para desenvolver o pensamento e a imaginação. A energia magnética para desenvolver a imaginação e a energia elétrica para desenvolver o pensamento. Mas a natureza, por suas mudanças naturais da natureza, passou a comandar a natureza, a energia natural, a energia do terceiro milênio, a energia do desenvolvimento do raciocínio, porque chegou à fase do terceiro milênio, para que toda a humanidade conhecesse o mundo de sua raça e soubessem como voltar para ele, porque todos são habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, e corpos de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, para voltar ao seu estado natural de vida eterna. E os que vivem desconhecidos de si mesmos, julgando que a matéria tudo é, se tornaram materialistas incrédulos. Assim é todo materialista. Para ver que a ciência, baseada na ciência, e a fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos da imaginação vão terminar em nada. Porque a fase do pensamento terminou, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas que preparou a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, o mundo que deu consequência a esta deformação e transformação racional. E que esta transformação chegará à época em que esta deformação vai se transformar para o seu estado natural. E aí chegando o fim desta vida de matéria. E assim é um mundo com suas transformações. Já passaram por várias fases de monstros, várias fases de selvagens e várias fases de civilizados. E agora estão conhecendo a causa desta deformação racional e o efeito que era de energia de vida eterna, porque não há efeito sem causa. Todo antes de ser era uma energia de vida eterna, habitante do mundo racional, que deu consequência a esta deformação racional. Para ver que o mundo já passou por várias transformações, quando eram monstros, quando eram selvagens e quando eram civilizados, que foram preparados para conhecer o mundo de sua raça, preparados por essas duas energias, elétrica e magnética, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão nesta classe de bicho racional dividida em duas classes, a racional e irracional,
e conhecer todo antes de ser matéria o que era. Antes de ser matéria, eram de energia e de vida eterna no mundo racional. O mundo tinha mesmo que passar por essas horas difíceis, porque a matéria se aproxima do seu fim, porque na natureza tudo que tem princípio tem fim, na natureza tudo é assim. Chegou o fim da matéria, porque passaram a conhecer o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna no mundo racional. É a causa desta deformação racional, porque não há efeito sem causa. Tudo existe a sua causa. A causa do corpo é o sêmen. É a energia elétrica e magnética que esse pingo d'água se transformou num corpo de matéria, para ver que tudo se transforma de uma forma para outra. Essa é uma pura expressão de que tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma. E aí estão as transformações naturais da natureza. Se transformaram de energia pura, limpa e perfeita para essa deformação racional. E na cultura racional está toda essa revelação com base e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Todo antes de ser o que eram. Antes de serem deformados, eram habitantes do mundo racional com corpo de energia de vida eterna, que deu causa a essa deformação racional, porque não há efeito sem causa. E assim é o mundo das transformações em que tudo se transforma, do nada para o tudo aparente. Porque a vida, como estão vendo, é de aparências, todos aparentando aquilo que não é. A vida das traições e das mentiras e dos queixumes, das falsas realidades. Porque tudo é aparência só e por isso ninguém tem garantia de vida. E por isso morrem de repente, porque a vida não tem garantias. Perdem a vida de um momento para outro. E por isso está aí a violência destruindo uma infinidade de vidas. E o terror destruindo uma infinidade de vidas e as guerras destruindo uma infinidade de vidas. Tudo porque a vida não tem garantia, a garantia é nenhuma. Hoje todos, diante disso, estão tratando de estudar a cultura racional para voltar ao seu estado natural, porque sabem que lá são eternos, são energia de vida eterna. Quem conhece cultura racional do princípio ao fim, não quer ficar mais na matéria, quer voltar ao seu estado natural de energia de vida eterna. Porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria. Está insuportável e cada vez pior. Cada vez pior, porque estão fora do seu estado natural, que o natural são corpos de energia de vida eterna, que é a causa desta deformação racional. Hoje o mundo espera por melhoras, mas a esperança é a última que morre. Melhoras na deformação racional nunca existiu, e por isso tudo cada vez é pior no mundo inteiro. Todos passando por sérias dificuldades, e por isso todos que conhecem cultura racional do princípio ao fim estão tratando de desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque não aguenta mais esta vida da matéria. Tudo porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia, de vida eterna do mundo racional. Na vida da matéria, somente sofrimento puro, nascem doentes e são destruídos pelas doenças. Para ver que é inconveniente viver fora do seu estado natural e por isso, a maioria está estudando a cultura racional para desmaterializar a máquina do raciocínio, para que depois dele desmaterializado, esteja pronto para voltar para o seu estado natural, que é na planície racional, e que são corpos de energia de vida eterna. É para lá que todos querem ir, porque viver na matéria é viver sempre mal até morrer. Hoje todos que conhecem cultura racional do princípio ao fim estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna.
E por isso a persistência na leitura de muitos é muito grande. Persistir na leitura para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível, como já existe muitos com raciocínio bem desenvolvido. E esses que estão com raciocínio bem desenvolvido, tudo dá certo na vida, porque estão amparados pela natureza, são orientados pela natureza, são guiados pela natureza e amparados pela natureza. E de forma que essas pessoas tudo dá certo na vida, porque já estão com raciocínio bem desenvolvido, estão ligados à energia racional, à energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Hoje todos têm absoluta certeza de que vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. E a persistência na leitura tudo é o tudo na vida de todos, persistir para vencer, para ser um glorificado pelo mundo racional. E todos que não terminaram o desenvolvimento do raciocínio, não estão em condições de voltar para o mundo racional, vai mesmo se transformar em classes inferiores. É necessária a persistência na leitura para vencer os obstáculos da vida de ilusões e de desequilíbrio infernal. Basta ser bicho do chão para ser desequilibrado, porque todo bicho do chão quer que tudo corra sob as suas conveniências. E por isso existe a paixão, existe o ódio, existe as vinganças, porque são verdadeiros bichos. E como é a vida dos bichos? É viver uns contra os outros e destruindo uns aos outros e matando uns aos outros. E por ser bicho do chão, se transforma em classes inferiores. Porque basta pensar e se guiar pela matéria para se transformar em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Feliz de todos os estudantes de cultura racional que passaram a se conhecer dentro de pouco tempo. E quem vive desconhecido de si mesmo, vive muito mal e por isso só vive para a matéria, só vive para o mal, preso à matéria, por viver desconhecido de si mesmo. Então se torna um materialista, e todo materialista não admite coisa nenhuma além da matéria, porque julga a matéria acima de tudo. Não admite as causas e os efeitos, porque não há efeito sem causa. O se conhecer é o tudo da vida, e o viver desconhecido é o nada de si mesmo, é o nada da vida. Porque confia no nada, é a matéria, como se tudo fosse, e acaba decepcionando-se, porque basta ser matéria para ser mal puro e puro mal, e por isso são sofredores imortais. A alegria de todos hoje é muito grande, porque passaram a se conhecer e conhecer o porquê desta deformação racional, e o antes de ser esta deformação racional que era, que é a energia de vida eterna do mundo racional, que deu causa a esta deformação racional. A alegria de todos é muito grande, por conhecer e saber o porquê desta deformação racional, e conhecer o antes da existência desta deformação racional. Sendo a cultura racional o maior tesouro da humanidade, e por isso vai existir festas e mais festas em todas as nações do mundo, e vão querer conhecer o autor da maior obra do mundo, que é o verdadeiro Deus, que está provado e comprovado com um M nas mãos, dizendo a todos que o MJC é o salvador da humanidade. O M nas mãos quer dizer isto. Manuel é o salvador da humanidade. O M quer dizer Manuel. E todos têm esse M na palma das mãos. Muitos, por não conhecer a astrologia, dizia que o M na palma da mão queria dizer que são mortais. Tudo isso por desconhecer o alfabeto de astrologia, porque já passou esta época em que todos se guiavam pelo alfabeto de astrologia, que sempre existiu na palma das mãos de todos.
deixaram este alfabeto por conveniências próprias, porque às vezes estava escrito na palma da mão que um filho de uma personalidade seria um sapateiro, um pedreiro, um carpinteiro, e então inventaram esse novo alfabeto que usam até hoje, porque muitas vezes anunciava na palma das mãos que a pessoa iria ser um mendigo, um miserável. E os ricos então fizeram esse novo alfabeto que até hoje prevalece, porque não queria que seu filho fosse um mendigo ou um miserável. Muitas vezes os filhos de uma família nobre estava escrito na palma das mãos que nasceu para ser sapateiro ou ser um pedreiro, e aí então inventaram esse alfabeto que usam, para que os filhos dos nobres pudessem ser o que eles queriam que fosse. E se revoltaram quanto ao alfabeto natural da natureza, o alfabeto certo por ser da natureza. Hoje estão arrependidos, porque este alfabeto só criou confusões entre todos e ruínas, e o natural da natureza é o que era certo. Mas se revoltaram com o certo, porque os nobres queriam que seus filhos fossem aquilo que não nasceu para ser. Então aumentou o sofrimento das criaturas, porque saíram fora do estado natural da natureza. Aí criou esse inferno na vida de todos, que a vida é um verdadeiro inferno e por isso ninguém tem sossego. Vivem todos no maior desassossego devido aos nobres se revoltarem contra o alfabeto de astrologia, porque queriam que seus filhos fossem ser aquilo que não nasceram para ser. E por isso está esta confusão no mundo inteiro, porque há muitos séculos que existe o sangue azul, porque sempre existiu reinados, e os reinados é que são culpados desses padecimentos todos. Para ver que o grande atraso materialista sempre dominou a humanidade. Todos dominados pela matéria, e é por isso que aí está esta infinidade de desastres destruindo os pensadores, e passando por esta fase triste de salve-se quem puder e se puder. Existem crimes que nunca são descobertos dentro desta podridão que é a matéria. Existem malfeitos que nunca são descobertos na matéria. E é por isso que ninguém tem espírito no corpo. Se tivesse espírito no corpo, os espíritos baixavam nas imediações de suas famílias e se comunicavam com elas, dizendo que foi o criminoso, quem foi o criminoso e onde ele estaria homiziado. Não existiria crimes que não fossem descobertos, e a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos. Só descobrem por provas indiciadas ou quando é flagrado. E o mundo está cheio de criminosos, de ladrões, de assaltantes, porque tudo isso existe por estarem no fim dos tempos. E no fim dos tempos, todos vivendo angustiados, sem paz e sem sossego. Tudo isso representa o fim dos tempos. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso que está se passando no mundo inteiro e que nunca se passou. Está existindo no mundo inteiro o que nunca existiu, a ponto de estarem passando essa era do fogo, que é guerras por todos os lados. Tudo isso representa o fim dos tempos, todos apavorados com o átomo, por desconhecer a cultura racional, que a energia racional destrói os efeitos da energia magnética e por isso, quem conhece cultura racional vive tranquilo, porque sabe que o átomo nunca vai prevalecer, porque a energia do verdadeiro Deus, a energia racional, destrói e elimina os efeitos da energia elétrica e magnética. Para ver que quem conhece cultura racional vive tranquilo e satisfeito. Não vive apavorado como os que vivem desconhecido de si mesmo. Quem vive desconhecido de si mesmo vive sem paz, vive sem sossego. Vive num inferno em vida. A vida se torna um inferno por estar vivendo desconhecido de si mesmo.
Agora todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, felizes e contentes. Vive em harmonia consigo mesmo por estar desenvolvendo seu raciocínio, porque sabe que o raciocínio é a razão da vida eterna. Não vive de sonhos nem de ilusões, porque sabe colocar tudo em seus lugares por estar com seu raciocínio desenvolvido e evoluído em outra meta consciente do que a vida é, do que esta deformação é, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Para ver que todos já passaram a se conhecer, o modo de vida é outro, porque passou a se conhecer. Hoje todos sabem que a vida tem solução definida e definitiva. Não vive mais de ilusões, não vive mais iludido pela matéria, não é mais materialista, porque conhece o valor da matéria, conhece o valor desse nada que termina em nada sem ninguém saber por quê que existe esse nada. Principalmente estes que vivem desconhecidos de si mesmos, ambicionando tudo que é de material por grande obscuridade das experiências materialistas. O elétrico e magnético evoluiu muito, fez até toneladas de ferro transitar pelo espaço. Mas a energia racional, todos ligados a ela, é a energia mais poderosa que existe, porque é a energia do verdadeiro Deus, vão transitar pelo espaço. E por isso muitos estão recebendo em sonhos que estão voando, os sonhos transmitindo o futuro da humanidade, para ver o ponto que a humanidade vai chegar. E aí está o fim da matéria, no desenvolvimento do raciocínio, para que todos saibam como voltar ao seu estado natural, através do desenvolvimento do raciocínio, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. As soluções definitivas da vida com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso todos têm o direito do erro e da perdição, construindo o enigma de sua salvação na imunização racional, que é o conhecimento de cultura racional nos livros do Universo em Desencanto. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio físico, moral e financeiro, causou a destruição dos pensadores. Por ter terminado a fase do pensamento, causou a violência, que foi promovida pelo desrespeito. O desrespeito causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. E a causa é esta. A fase do pensamento terminou em 1935 e houve esse grande desequilíbrio entre a humanidade. E que até hoje aí está essa infinidade destruída pelos pensadores. E que até hoje aí está essa infinidade destruída dos pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. Essa infinidade de epidemias que se passa no mundo inteiro. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e causou todos os males dos pensadores, porque não há efeito sem causa. Agora o que prevalece é o desenvolvimento do raciocínio na cultura dele, na cultura racional, para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural, por saberem a causa dessa deformação racional e conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é o antes de ser essa deformação racional, que são corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E aí está o verdadeiro julgamento da vida de todos os pensadores, feito no tribunal racional, o tribunal certo, porque é racional, mostrando e provando o porquê da matéria e a causa da existência da matéria. E aí está o princípio e o fim de tudo. E o fim. E aí está o fim, o princípio e o fim de tudo.
e o tesouro maior do mundo, que é saber a causa dessa deformação racional. E saberam antes de serem assim, eram habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro essencial de todos os estudantes de cultura racional. Saber o porquê que assim é e saber o porquê todos assim são. Saber quem são e de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos irão. Todos os pensadores que viverem desconhecidos de si mesmo e que não quer saber da cultura racional, botando 1000 defeitos aonde não existe defeitos de espécie alguma, porque a cultura racional tem base, tem lógica, e tem uma infinidade de provas e comprovações, porque é a verdadeira cultura do verdadeiro estado natural de todos, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é a energia de vida eterna habitante do mundo racional. Aí está a solução da vida, definida e definitiva. Os causadores da rudez da humanidade vão sofrer muito, pagando os seus malfeitos bem pagos, que são as pessoas que se recusam a conhecer a cultura racional, julgando que o pensamento tudo é e que a imaginação tudo é, fazendo esse julgamento por não conhecer o seu verdadeiro estado natural, mantendo essa deformação e toda a desorganização de si mesmo, mantendo esse temperamento infernal por não conhecer cultura racional. E o mundo passando por esse grande infortúnio, por todos os pensadores estarem vivendo desconhecido de si mesmo. Porque todo pensador não escapa das transformações naturais da natureza, porque ficou ligado nessas duas energias do chão. Então, segue as transformações naturais da natureza. Se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Por serem bichos, vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Tudo por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e se recusar a se conhecer na cultura do desenvolvimento do raciocínio. E o mal por si mesmo se destrói, que a matéria é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Para ver que o mal por si mesmo se destrói, como estão vendo os exemplos no mundo inteiro, ninguém aceita nem suporta o mal. O mundo inteiro é assim. Todos querem se ver livres dos maus e todos são maus, porque a matéria é um conjunto de ruínas e por ser um conjunto de ruínas se destrói. Para ver que todos são maus. Mas aí está a transformação desta deformação racional para o seu verdadeiro estado natural, que é voltar ao seu mundo de origem por meio da cultura racional, que tem lógica e base, provas e comprovações. Todos os iludidos são traídos pela matéria. Por a matéria ser um conjunto de ruínas, é que tudo e todos terminam em nada, porque basta ser matéria para nada ser. Aparentemente tudo são e verdadeiramente nada são por terminarem em nada. Todos aqui na Terra, como um verdadeiro parasita desta natureza, e que depende de tudo dela para sobreviver, são verdadeiros parasitas que não sabem o porquê são assim e o porquê que terminam em nada, não sabem quem são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram e nem para onde vão e nem para onde irão. E assim vivem os pensadores, pensando que são o que não são, vivendo de aparência sem saber porquê, desta falsa vida por viverem desconhecidos de si mesmos. Aonde a falsidade impera, a mentira impera, as doenças imperam, as ruínas imperam, as paixões imperam, os ciúmes imperam, vivendo nesse cadafalso por desconhecimento do porquê a vida assim é. Nesse anonimato que vive os pensadores, martirizados pela vida,
por viverem pensando e imaginando o desconhecido do porquê que a vida assim é e do porquê todos assim são. A cultura racional já fez 51 anos, e aí tem leitores que acompanham a cultura racional há 51 anos. Leitores do tempo de 1935, que são estudantes de cultura racional até hoje. E no Brasil já se conta com mais de 5 milhões de leitores. E na Europa e em todos os lugares tem estudante de cultura racional fazendo propaganda do maior tesouro da humanidade, que também contam em todas as nações do mundo mais de 10 milhões de leitores, porque em todas as nações do mundo existe a propaganda de cultura racional, que é o maior tesouro da humanidade. Para ver que em todas as nações do mundo, o maior tesouro está imperando, como aqui no Brasil também existe mais de 5 milhões de leitores. Porque há 51 anos existe a cultura racional, há 51 anos estão lendo os livros do Universo em Desencanto. Para ver que o tempo já é suficiente de terem mais de 10 milhões de leitores em todo o Brasil, em todas as nações do mundo, e os que estão fazendo a propaganda da cultura racional. 51 anos de existência já é suficiente de ter esse grande número de estudantes de cultura racional, porque encontraram o tabernáculo da verdade e das verdades, o ponto autêntico dos mais autênticos da humanidade, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, com as palavras sábias do verdadeiro Deus, representado pelo seu emissário na terra que saiu do mundo dos puros, limpos e perfeitos e eternos, e veio se materializar como bicho do chão, para que a bicharada soubesse como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso veio do mundo racional com raciocínio já desenvolvido, trazer essas mensagens para todos aqui no chão, de como voltar ao seu verdadeiro estado natural e o porquê e a causa dessa deformação racional. Está aí o maior brilhante da humanidade, saber como voltar ao seu estado natural. Basta ser estudante de cultura racional para viver brilhando racionalmente por ser consciente racional. A consciência racional é a consciência mais pura que existe. E por isso quem é racional se esforça para que todos conheçam cultura racional. Mas por serem bichos do chão, e todos os bichos são muito rudes e atrasados, por estarem deformados nesta deformação racional. E todo bicho é desconfiado, é maldoso, no princípio das experiências interpreta tudo mal, depois que passa a se conhecer, interpreta tudo bem e quer que todos passem a se conhecer, para voltar ao seu estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 363 do Histórico.